Intervenção dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. Vaza Toga 2, o maior escândalo da justiça já vista no Brasil. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando. E se você quer análise da nossa política brasileira, aqui é o lugar certo, porque você vai encontrar análises da política com muita coragem. Não esqueça, se você quer análise diária, lembre-se de seguir nas redes sociais. Lá tem conteúdo todos os dias. Nessa semana, a Câmara dos Deputados recebeu um depoimento que gerou uma repercussão, no mínimo, imediata e balançou bastante o cenário político. Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, durante o primeiro governo de Donald Trump, participou de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Ele tinha o objetivo de apresentar denúncias de uma suposta interferência americana nas eleições presidenciais de 2022 aqui no Brasil. Segundo Pence, órgãos da CIA, Pentágono, Casa Branca e agências de cooperação internacional como a USAID teriam atuado de forma coordenada para influenciar diretamente o resultado eleitoral. Ele afirmou que muito mais de 90 milhões de dólares teriam sido usados para canalizar por meio da USAID entidades parceiras para financiar projetos aqui no Brasil. O objetivo era ter como pretexto combater a polarização e proteger a democracia. Esses discursos que nós já estamos acostumados. Mas, na verdade, o objetivo era favorecer Lula e prejudicar o então presidente Jair Bolsonaro. O ex-secretário também declarou que parte desses recursos teriam sido direcionados a ONGs e agências de checagem, criando tipo um ecossistema capaz de moldar não só o debate público, mas também controlar a circulação de informação nas redes sociais. Segundo ele, esse aparato acabou resultando em uma censura sistemática contra políticos e influenciadores de direita, principalmente no período eleitoral. Outro ponto que ele destaca é a alegação de que a CIA teria advertido o governo do então presidente Bolsonaro para não questionar a segurança e muito menos a credibilidade das urnas eletrônicas brasileiras. Toda essa ação, segundo Pence, visaria evitar qualquer narrativa que pudesse colocar em dúvida o resultado das eleições em 2022. Mas nós precisamos ter um pouco de cuidado. Apesar da gravidade dessas acusações, Pence ainda não apresentou provas documentais concretas que possam confirmar a transferência desses recursos ou a execução direta dessas operações que ele descreveu. A sua apresentação baseou-se apenas em dados públicos, algumas reportagens e análises que ele mesmo fez, o que gerou, obviamente, vários debates sobre a veracidade e também a consistência dessas informações. Mas nós tivemos uma reportagem do Eli Vieira, o mesmo jornalista que elaborou junto com David Agape o Vaza Toga, mostrando fatos muito próximos dessas denúncias do Pence que dão fôlego para a denúncia apresentada pelo ex-secretário. Então, o depoimento, ele reacende uma discussão muito forte, não só sobre a vulnerabilidade das eleições, mas principalmente sobre a influência externa e sobre o papel de organismos internacionais em processos políticos de outros países. Até o momento, nós não tivemos nenhum anúncio de investigação oficial por parte das autoridades brasileiras, o que é óbvio, né? Nós não esperávamos isso. Mas o tema deve continuar a gerar diversos embates políticos e principalmente diplomáticos, ainda mais com essa relação instável entre o Brasil e os Estados Unidos, o que a cada dia mais se torna mais frágil. Quer dizer, então, que os ministros do STF, que no começo do ano estavam brincando para ver quem ia perder primeiro o visto dos Estados Unidos, agora estão apavorados porque eles não querem ser sancionados pela Lei Magnitsky. Pois é, uma reportagem mostrou que alguns ministros do STF
estão um pouco apavorados pela possibilidade de estarem na lista dessas sanções que podem vir nas próximas semanas. Segundo informações vindas diretas dos Estados Unidos, é possível que 7 novas sanções da Lei Magnitsky cheguem a autoridades brasileiras ainda essa semana, no máximo na próxima semana. E os ministros não querem que eles sejam os alvos dessas leis. Isso porque, como eu já falei para vocês, a Lei Magnitsky é conhecida como a pena de morte financeira. Quem recebe a aplicação dessa lei praticamente não consegue movimentar nada a nível financeiro em nenhum lugar do mundo, além também de reduzir qualquer possibilidade de movimentação, porque muitos países, fora o próprio Estados Unidos, podem não aceitar que essa pessoa viaje para lá. E também companhias aéreas podem não aceitar embarcar determinada pessoa por conta da sanção da Lei Magnitsky. Então o impacto da lei é muito grande. Não é apenas isso que eles estavam falando, que só impacta quem tem alguma coisa lá nos Estados Unidos. Não! A sanção, ela é literalmente global. Ela impacta diretamente as pessoas em todo o mundo. Praticamente prende a pessoa aqui dentro do Brasil e limita ela a utilizar apenas dinheiro em papel moeda. Ou seja, toda essa tecnologia que hoje nós vemos no mercado financeiro, quem recebe a sanção da Lei Magnitsky praticamente não pode mais utilizar. Porque hoje, no mundo, praticamente todos os bancos trabalham com o dólar. E quem trabalha com o dólar automaticamente não pode atender quem recebeu a Lei Magnitsky. Então, obviamente que os ministros estão apavorados, porque não é algo simples, não é apenas perder o visto como eles estavam lá atrás debochando e dando risada. É algo muito sério que pode impactar muito a vida deles. Impacta, por exemplo, no caso do Barroso, perder o visto já impactou diretamente, ele teve que cancelar aulas, palestras, ele era professor colaborador em universidade nos Estados Unidos, coisa que ele não vai mais poder fazer. Ele também ia para os Estados Unidos fazer algumas palestras, coisas que ele também não vai mais poder fazer. E isso tudo impacta na carreira, impacta no financeiro, impacta na vida da pessoa. Então sim, a Lei Magnitsky deve amedrontar eles, porque é algo sério. E é por isso que essa lei ela tem um impacto tão forte na política nacional, porque é por meio dela que as pessoas que foram buscar ajuda nos Estados Unidos para voltar ao equilíbrio institucional aqui no Brasil, esperam que ela entregue, porque através dela é a única forma de colocar o STF dentro do seu equilíbrio institucional. Isso porque o STF é a nossa maior instituição dentro da Constituição. Não existe nada que possa barrar o STF. Obviamente que o Senado pode pautar impeachments de ministros, mas teria que pautar um de cada vez. Já a Lei Magnitsky, ela é um instrumento que pode sim impactar, mesmo que sancionando apenas um ministro, toda a instituição. E não só a instituição, ela impacta todo o Brasil, porque a própria imagem do Brasil dentro do cenário global acaba sendo prejudicada. E as instituições, para não terem esse prejuízo muito maior, já que já tiveram um prejuízo grande por conta da sanção, acabam se estabilizando para tentar reverter a situação. É claro que pode não acontecer? Pode. Nós temos o caso, o exemplo clássico da Venezuela, que após todos os juízes do tribunal venezuelano serem sancionados pela Lei Magnitsky, nada aconteceu e agora a Venezuela está nesse sistema ditatorial totalmente controlado. Mas nós sabemos que os ministros do STF já estão sentindo o peso da Lei Magnitsky sobre os seus ombros, é algo que já deixa a gente mais confortável, sabendo que as ações que não só as pessoas que estão lá fora, e eu não digo só o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, mas nós tivemos nos últimos anos diversos parlamentares indo até os Estados Unidos, tentando esse diálogo, mostrando o que está acontecendo, mas também toda a atuação que nós temos aqui no Brasil, manifestações, cobrança, abaixo-assinado, tudo isso colabora e muito para que essas instituições sintam a pressão, não só a pressão popular, mas também a pressão internacional. E essas duas pressões vindo acabam enfraquecendo esse autoritarismo que nós temos hoje dentro do STF. E isso sendo enfraquecido, automaticamente tende a voltar à normalidade. Mas nós temos que aguardar os próximos capítulos para verificar se isso realmente vai acontecer. Agora, uma coisa eu digo para vocês.
existe a grande possibilidade de pelo menos mais 2 ou 3 ministros serem sancionados pela Lei Magnitsky. Além disso, também existe a possibilidade do Davi Alcolumbre receber a Lei Magnitsky, dado todo o contexto das coisas, dos seus pronunciamentos e da sua omissão sobre o que está acontecendo no Brasil. E se isso acontecer, eu acredito que pode ser algo não positivo, mas sim negativo, principalmente se chegar ao Davi Alcolumbre, porque aí pode vir uma guinada. Ao invés da lei servir como um mecanismo que vai auxiliar o Brasil e auxiliar a população para enxergar que isso é um autoritarismo, os Estados Unidos estão tentando auxiliar por meio da aplicação da lei, a população pode mudar a forma de enxergar e começar a entender que talvez isso não seja uma forma de ajudar, mas sim uma forma de manipular. E daí entra uma coisa que eu concordo muito com o Eduardo. Quando ele pediu para os Estados Unidos segurar algumas aplicações da Lei Magnitsky, ele estava completamente certo, porque dependendo como a aplicação dessa lei vai chegar no Brasil, pode sim mudar o jogo e a forma que a população está enxergando a aplicação dessa lei pode ser totalmente modificada. E aí tudo que tem sido feito até agora pode ir por água abaixo e essas instituições terem sim o apoio total da população, o que não acontece hoje. O Vaza Toga 2 é de longe o maior escândalo da justiça brasileira. Para quem não sabe o que é o Vaza Toga, é uma investigação jornalística feita pelos jornalistas David Agape e Eli Vieira. E lá eles mostram que existiu, ou ainda existe, nós não sabemos, uma força-tarefa coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes em seu gabinete lá no STF, que tinha como objetivo prender pessoas que criticavam o STF, criticavam o governo Lula ou estavam alinhados de alguma forma com a direita. Mas eu vou usar aqui um exemplo para vocês entenderem o que realmente significa o Vaza Toga. Vamos lá. Existia uma mulher que ela foi presa no dia 9 de janeiro, um dia após os atos, porque ela criticou a forma como os presos do 8 de janeiro estavam sendo tratados. Ela foi presa apenas por fazer uma crítica ao sistema. Ela não cometeu crime algum, ela não estava lá, ela não vandalizou nada. Ela apenas criticou a forma como o sistema atuou. E ela foi presa. E para lembrar vocês como isso aconteceu, os presos do dia 8 de janeiro, em sua grande maioria, eram pessoas que nem estavam lá nos atos, mas sim estavam no QG, manifestando há vários dias. E eles foram recepcionados com diversos ônibus. E esses ônibus prometiam levar eles para casa. Mas, na verdade, levaram eles até um estádio. E nesse estádio, eles foram presos. Exatamente. E lá eles ficaram por alguns dias. Tem até umas fotos que eu vou deixar aqui do lado para vocês acompanharem como foi feito essas prisões. E exatamente sobre isso que essa senhora criticou. E foi exatamente por fazer essa crítica que ela foi presa. E não é só isso. O Vaza Toga expõe diversas outras prisões que aconteceram por conta de publicações nas redes sociais. E muitas das publicações nem aconteceram em 2023. Muitas aconteceram anos antes. Tem casos de publicações que eram em 2018, criticando, por exemplo, o Lula. E essa pessoa foi presa apenas por criticar o Lula em 2018. Mas não acaba aí. O Vaza Toga ainda expõe que essa força-tarefa teve acesso a um banco biométrico que nem a Polícia Federal tem acesso, para conseguir identificar quem eram as pessoas que estavam envolvidas nos atos. Vocês têm ideia do quão grave é tudo o que aconteceu? Não só as prisões, mas também o acesso a dados privados dos brasileiros, dados que nem a Polícia Federal tem acesso, dados que para você ter acesso, você precisa de todo um processo judicial. Para além disso, pessoas sendo presas sem processo, sem acusação, pessoas sendo presas apenas porque alguém disse que eu quero. E não para por aí. Existe inclusive prints de mensagens da chefe de gabinete do ministro afirmando que as pessoas não seriam soltas antes de serem verificadas as redes sociais. Se nas redes sociais tivesse alguma coisa contra o STF, contra o Lula ou que ligasse essas pessoas à direita, elas seriam mantidas presas. Vocês têm ideia do que isso significa? Vocês lembram em que período aconteceu isso na história? Exatamente isso que vocês estão pensando. E se vocês acham que tudo isso já é algo de indignar,
pode piorar. Essas pessoas, elas eram classificadas como positivas e negativas. As pessoas classificadas como positivas eram as pessoas que tinham sim algum tipo de publicação nas redes sociais contra o STF, o Lula ou que ligavam elas à direita. As pessoas que não tinham nada nas redes sociais que ligassem elas a algo desse tipo, elas eram classificadas como negativas. Detalhe, as pessoas classificadas como positivas, nenhuma delas foram soltas. A gravidade das denúncias feitas pelo Vaza Toga 2 é literalmente gigante. E o pior de tudo é que essas denúncias, elas não têm por quem serem julgadas. Afinal, aconteceram dentro da instituição que é a maior instituição de acordo com a nossa Constituição. Ou seja, o Brasil está literalmente amarrado a uma instituição que corrompeu não só as leis, não só a Constituição, mas também a política. Nós não temos mais equilíbrio por conta desse tipo de ação. E isso tudo demonstra que todas as denúncias feitas nos últimos anos, todas elas são corroboradas, porque as informações do Vaza Toga estão todas ali mostrando que sim, tudo que a gente tem denunciado nesses anos são denúncias que foram comprovadas e agora estão ali sendo mostradas. O caso do Felipe Martins, o caso da Débora Rodrigues, o caso do Clezão, o caso do Daniel Silveira, todos eles estão ali agora com provas, com documentos e com materiais que comprovam que sim, o STF abusou da sua autoridade, abusou do seu poder e literalmente acabou não só com a justiça do Brasil, mas também com o nosso sistema democrático. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, se vocês querem análises diárias sobre a política brasileira, me sigam nas redes sociais. Nós não vamos nos ver possivelmente na próxima semana, porque eu estarei em viagem. Mas no outro final de semana eu retomo por aqui. Só que nas redes sociais o trabalho continua. Então me siga lá para ter análise diária sobre a política brasileira e sobre tudo que está acontecendo. Eu vejo vocês daqui 15 dias. Tchau, tchau!